Até quando, meus irmãos? É a pergunta que eu faço. Até quando vamos ser saco de pancadas, literalmente? Até quando vamos continuar confiando nos mesmos homens que entram com a mão na frente e atrás, literalmente, não sabem fazer outra coisa a não ser supostamente representar o povo e ficam milionários fazendo isso, sendo que o salário que ganham não justifica os bens que têm, e mesmo assim o povo fica elegendo os mesmos homens. Você pega o Bolsonaro, tem décadas dentro da política, já deu provas mais de uma vez que não é um homem de palavra, não é um homem que se pode confiar. Na marginalidade, um cara como o Bolsonaro é conhecido como um cagalhão. É um cara que não pode se confiar. É aquele homem que te deixa na mão. E Bolsonaro já fez isso diversas vezes, com vários caras. Só que agora, sinceramente, família, eu tive pena. Porque foi com o Zé Trovão, que parece ser só um trabalhador. Que achou e confiou, depositou as esperanças nele, que algo poderia ser feito. Que agora era a hora de mudança. Bastava para isso o povo apoiar. O povo apoiou, mas Bolsonaro não tá ali para representar o povo. Bolsonaro tá para se dar bem. A candidatura dele só foi possível por isso, e eu venho falando isso desde antes de ele se eleger. Agora tá aqui a matéria, tá no Metrópolis e diz: com auxílio do Itamaraty, Polícia Federal encontra Zé Trovão foragido no México. O caminhoneiro teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ele é acusado de incitar atos violentos no país. Foragido há uma semana, o caminhoneiro bolsonarista Zé Trovão foi localizado pela Polícia Federal, PF, nesta quinta-feira, 9/9/2021, no México. De acordo com fontes ouvidas pela coluna, a corporação teria contado com a ajuda do Itamaraty para localizá-lo. Zé Trovão teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, na semana passada, no inquérito que investiga atos antidemocráticos. O caminhoneiro, contudo, fugiu para continuar liderando movimentos a favor do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, no dia 7 de setembro. De acordo com fontes da Polícia Federal e do Itamaraty, o caminhoneiro buscava asilo no país, que faz fronteira com os Estados Unidos. A Polícia Federal pediu a ajuda do Itamaraty, que acionou a Embaixada Brasileira no México. Os diplomatas verificaram dados consulares e constataram o ingresso de Zé Trovão naquele país. Depois disso, a embaixada teria ligado para o hotel onde Zé Trovão está hospedado nesta quinta-feira, dia 9/9/2021, para informar que o hóspede seria preso. E aqui, meus irmãos, eu tenho um vídeo dele falando, literalmente dá pena, mas vamos conferir juntos aqui. Fala aí, pessoal. Zé Trovão por cá, 9 de setembro de 2021. Viraliza esse vídeo aí, todos os motoqueiros do Brasil. Eu preciso do apoio de vocês. Nós precisamos todos ir a Brasília, tá? Em alguns momentos eu devo ser preso, tá? Eu devo ser preso, eu não vou mais fugir. Chega, eu tô cansado disso, tá? Aí, pra quem não sabe, eu estou no México. Eu estou no México e a Embaixada Brasileira acaba de entrar em contato com o hotel que eu estou, tá? Então, em alguns momentos, provavelmente a polícia vem aqui me recolher e vai me levar preso. Eu não cometi nenhum crime. Eu estou indo pro Brasil, provavelmente preso politicamente, por crime de opinião. Eu peço a todos os brasileiros, tudo que eu estou fazendo é pelo nosso país. Tudo que eu estou fazendo é pelo nosso país. Nos ajude. Entende, meus queridos irmãos? Porque a Bíblia é de fato um livro santo. Não importa o quanto tempo passe, não importa os tempos que a gente esteja vivendo, ela se torna cada dia mais atualizada. O Zé Trovão revela que está no México porque ele sabe que agora não tem mais para onde ele correr. Ele não é um cara rico, é um estrangeiro, provavelmente não fala o idioma, e agora sabe que a polícia está indo buscar ele. Pelo menos nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, 3 horas da tarde, do dia 9/9/2021. É isso que acontece quem deposita a sua fé, quem se sacrifica por homens, vai receber sempre ingratidão. Você vê muito esse exemplo naqueles chefões, não é? De facções criminosas. Os caras nem vão lá. Aí ele coloca um testa de ferro que se sente todo poderoso. É com um fuzil na mão, é dando tiro pra cima, é organizando festa pra comunidade. Mas quando a casa cai e aquele cara vai preso, ele sabe que se abrir a boca, ele vai sofrer de algum mal súbito de repente assim. Cai duro, sem nem perceber, antes que termine a frase. E aquele cara que ele ganhou tanto dinheiro pra ele, trabalhava pra ele, nem o conhece mais. É o que a gente tem visto acontecer com as pessoas que começaram a achar de alguma maneira um tipo de amor platônico, que ele era um herói lutando contra países, que não sei o que é aquilo. Eu quero inclusive mostrar pra vocês um vídeo enviado que o Bolsonaro fez agora há pouco, pelo nosso querido irmão Emerson Dulce, nosso xará aqui, meu nome também é Emerson Davi. Então um abraço pro nosso irmão e ele manda aqui o Bolsonaro dizendo que a China é essencial. Uma cara todo choco, todo triste, a gente já vai voltar para comentar,
Mas preste atenção nesse cara que para muitos é anticomunista. Ele já foi para a China. Quantos vídeos eu já mostrei a mesma coisa? E disse que estava num país capitalista. Foi para lá para entregar nossos serviços essenciais. Veja aí, confira, você que não acredita, ele falando, meus irmãos. Escute. Por exemplo, a última ocasião em que me reuni pessoalmente com o presidente Xi Jinping, quando discutimos temas da parceria estratégica global entre nossos dois países, bem como o bom estado de nossas relações bilaterais em diversas vertentes, mais especialmente no âmbito comercial de investimentos. Esta parceria se tem mostrado essencial para a gestão adequada da pandemia no Brasil, tendo em vista que parcela expressiva das vacinas oferecidas à população brasileira é produzida com insumos originários da China. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Uma hora ele fala grosso, fala mal, diz isso e aquilo daquele país. De repente aparece com a cara toda murcha, como você viu aí. É evidente, você vê na expressão facial dele, como se ele tivesse contrariado, triste, e deveria ficar mesmo. Se já é feio uma pessoa comum não ter palavra, imagine um presidente. E aí eu só posso imaginar que alguém pega o telefone e diz: olha, você tá pensando que é o quê? Eu te coloquei aí pra isso não, meu irmão. Tu vai fazer isso e isso agora, é agora, não é amanhã não. E aí ele sai com o rabo entre as pernas e faz exatamente isso. Sabe, quando eu vejo aquelas notícias que pegaram um avião aqui, né, com as mesmas pessoas que organizaram lá a campanha do Trump e estavam aqui no Brasil, ajudando os amigos brasileiros, pra mim só comprova o que o próprio Cabo Daciolo já falou, que existia um grupo apoiado pelo país do Pastel de Vento, os vermelhinhos, e existe o outro apoiado pelo do Tio Sam. Nenhum vai ser bom pro Brasil. E é essa a resposta que eu dou a você que pergunta: mas Davi, a gente vai fazer o quê se o que tem é ele? O que você pode começar fazendo, meu irmão, é despertando mais um, explicando para as pessoas o que o Dr. Ernesto passou a vida explicando. O que o Dr. Ernesto tinha não era um plano de governo, era um diagnóstico do que a nossa nação tem. Um problema crônico, uma doença que, se não for curada, vai ceifá-la, literalmente falando. O problema do Brasil, independente do governo que esteja nele no momento e que venha a ser governo, é que nós precisamos parar de entregar nossa matéria-prima barata, de graça praticamente, deixando eles mesmos dizerem o preço que vale, e depois comprando o produto final pelos olhos da cara. Isso acontece com os minérios, isso acontece com a gasolina, com o óleo, com o diesel que você coloca no posto, com tudo. Chega ao cúmulo do Titio Sam trazer álcool, etanol pra cá e vender sem cobrar imposto. É isso que acontece aqui no Brasil, é terra de mãe Joana. Nós somos literalmente uma colônia. Você vê o MBL falando em liberalismo o tempo todo e se esquecendo que o nosso petróleo, por exemplo, ele poderia ser refinado aqui. Os metalúrgicos das nossas refinarias já denunciaram: olha, nós poderíamos dar conta de 100% da produção, mas somos mandados trabalhar com a capacidade mínima, que é para quê? Para faltar combustível e ter que comprar lá fora. E por que então um governo faria isso contra ele mesmo, se é ele que paga? Você escuta falar muito em rachadinha. Você sabe o que é uma rachadinha mesmo? É mais ou menos assim, meus irmãos. Imagine que você dissesse: Davi, acha um sítio pra mim. E eu dissesse: beleza, vou achar. Até quanto você tá disposto a pagar? E você diz: 30 mil. Tem um sítio que eu conheço aqui que é vendido por 25. Mas você disse a mim que paga até 30, porque você confia em mim. Então eu chego lá no dono do sítio e digo: olha, o cara tá disposto a pagar até 30, diga que é 35 e eu trago ele aqui pra negociar, e o que você conseguir acima de 25 é meu. Entende mais ou menos como o jeito pilantra faz? É desse jeito. E as rachadinhas são exatamente isso. Eles pegam com legitimidade: olha, a gente precisa gastar com isso, aí tira o dinheiro e paga caro e depois recebe uma comissão. É assim que funciona, por isso que é chamado rachadinha. Os dois ganham. Aí você começa a entender por que é feito desse jeito. Então as pessoas precisam entender que o Brasil é um país rico e autossuficiente, mas está de joelho dependendo tudo lá de fora. Produtos essenciais a gente precisa lá de fora, como o próprio petróleo, por exemplo, sendo que a gente poderia sim fazer aqui. Só não tem boa vontade para fazer isso. Não querem fazer, porque nós somos de fato uma colônia. O Dr. Enéas sabia que no dia que uma pessoa querer fazer o certo, nós precisaríamos ter como nos defender. E eu acredito que é isso mesmo. No instante de aparecer representantes de tal nação, saindo das sombras e mostrando que de fato é eles que estão por trás. Então o Dr. Enéas já falava muito que o Brasil precisava ser uma potência nuclear. Era por causa disso, ele sabia muito bem o que acontece. Vamos prestigiar, equipar, remunerar bem nossas forças armadas, para
para que elas possam voltar a atuar na defesa da segurança do território nacional. Vamos desenvolver uma política de dissuasão estratégica, ou seja, capacitemos-nos a exigir o respeito pela soberania nacional. O Brasil não tem o que temer. Meu nome é Enéas. Então, como eu estou mostrando para você, não se trata de um plano de governo, mas se trata de um diagnóstico do problema do Brasil. O povo entendendo isso, que eu chamo de despertar, aí sim, o que é que a gente pode fazer? Vamos reviver Dr. Enéas e fazer ele ganhar a eleição? É impossível isso. Mas ideias não morrem. É cobrar dessas marionetes que estão lá, independente de quem seja, porque eu já falei para vocês o que eu penso do sistema eleitoral do Brasil. Não preciso ficar me repetindo. Então, se a gente imagina que eles podem colocar quem eles quiserem lá, o que o povo pode fazer é ficar desperto. Hoje em dia, meu irmão, você tem uma TV Senado, você pode ver o que está sendo votado lá, você pode ver os nomes dos caras que votaram isso ou aquilo, você pode ter acesso direto ao perfil do camarada, uma página que ele tem num Face ou outra rede social, você pode cobrar. Você imagina um protesto desse, como foi feito aí, ao invés de levantarem bandeiras de político, o povo fosse para frente da casa daqueles que estão traindo a nação. Protesto pacífico, ordeiro. Olha, a gente vai ficar aqui todo dia, vai trabalhar, quando voltar eu vou estar aqui, ó, perguntando a você porque você fez isso, isso e isso. Vocês já pensaram se o povo começasse de fato a amadurecer? Mudava muita coisa. Porque esse tipo de coisa, esse entreguismo, não está sendo feito só no Brasil, é no mundo inteiro. Eu estava inclusive vendo um game aqui, onde a história do game é: as corporações cresceram mais do que o governo, e a própria polícia dessas corporações é quem coloca a ordem. A polícia normal fica por debaixo dessa polícia com autoridade. Vou ver se depois eu consigo trazer a gameplay para vocês. Mas é esse tipo de coisa que já está sendo anunciado. É o que eles querem, o mundo na mão das grandes corporações. Isso está sendo feito em todo o mundo. O mundo sem fronteiras. Vocês escutam falando isso direto, mas não entendem o que está sendo falado em um comercial. Mundo sem fronteiras. A própria TIM faz isso. Quando eles estão falando é de fronteirinha, disso e daquilo, não. Você poder falar com outra pessoa sem fronteira, não. Ele está falando de um mundo sem bandeira, sem nacionalidade, atendendo às ordens deles, das grandes corporações que pertencem às 13 famílias. Tem gente que não acredita nisso. Enfim, mas pelo menos entenda qual é o problema da nossa nação. Só por eu falar esse tipo de coisa, tira a relevância desse canal. Nós já deveríamos ter muito mais de 1 milhão, mas não permitem, porque essa informação é para ser restrita. E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui. Inclusive os nossos vídeos que a gente falava das mensagens subliminares, batia real sobre elas, ela foi censurada em 2016 esse vídeo. Eu consegui reeditar ele e postei no canal 1. Então corra lá, já tá no ar. Eu não sei até quando esse vídeo vai ficar no ar. Acredito que até pegar views. Pegou views, eles tiram. Então eu conto com você, assista lá. Esse vídeo é muito bom, você vai entender. E é feito daquele jeito clássico que vocês gostam. A gente vai ficando por aqui, meus irmãos. Voltaremos amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço para todos vocês e orem para que Deus proteja a nossa nação, porque se ficar na mão desses homens, não tem jeito. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e tamo junto.